Graça e paz, 23/4/2020. Quinta-feira, a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 7: o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem, amanhã vem para ti o habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais os unidos de alegria dos montes. Então, O fim vem sobre os quatro cantos da terra. meus amados, o que vai acontecer? O grande acontecimento, o arrebatamento. Com o arrebatamento da igreja, ainda não é o fim do mundo. Tem muita gente que faz confusão com o fim do mundo. Muita gente acha que o arrebatamento da igreja é o fim do mundo. O arrebatamento da igreja ele não é o fim do mundo. O arrebatamento da igreja ele inaugura o grande e terrível dia do Senhor. Com o arrebatamento da igreja, então, inicia-se o período mais tenebroso da história da humanidade. Que é a grande tribulação. Exatamente. E ainda não é o fim. Logo após o arrebatamento da igreja, vem então os quatro cavaleiros do Apocalipse capítulo 6, que é o cavaleiro do cavalo branco, que representa o anticristo, o cavaleiro do cavalo vermelho representa a guerra, o cavaleiro do cavalo preto representa a fome e o cavaleiro do cavalo amarelo representa a morte. São, na verdade, 7 selos. Depois tem mais 3 selos. Depois vem mais 7 trombetas que são tocadas. Os 7 primeiros selos e as 7 trombetas é os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Será o período mais tenebroso da história da humanidade, a partir dos 3 anos e meio finais, que aí vem as 7 taças da ira de Deus. A grande tribulação, ela é literalmente Satanás e os seus demônios agindo na terra. Deus vai liberar Satanás e os seus demônios para agir na terra. A igreja não estará mais presente aqui, a igreja já vai estar sido arrebatada. Então Deus entrega o mundo na mão de Satanás por 7 anos. Aí no final da grande tribulação, quando Israel tiver cercado ali na chamada batalha de Amagedon, ali em Israel, aí Jesus ele volta na sua segunda vinda, na parousia, né? As pessoas elas misturam harpazo com parousia. O harpazo é o arrebatamento e ele acontece 7 anos antes da parousia. O harpazo acontece no início da tribulação e a parousia ela acontece no final da tribulação. Aí Jesus desce, no Monte das Oliveiras, Isso, Jesus desce no Monte das Oliveiras. E ainda não é o fim. Não é o fim. Porque tem muita gente que pensa que com o arrebatamento já é o fim do mundo. E não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Aí Jesus desce lá no Monte das Oliveiras, lá ele prende Satanás por 1000 anos. O Satanás é o causador de todas as misérias no mundo. Aí ele vai prender Satanás por 1000 anos, aí vai iniciar o milênio. O reinado teocrático, a teocracia, ou seja, o governo de Deus na terra. Ainda não é o fim. Aí vem a teocracia, né? No milênio. Não entra ímpio no milênio. Ímpio não tem vez no milênio. No milênio só vai reinar com Cristo no milênio. A igreja que foi arrebatada, ela vai reinar com um corpo glorificado. Ela é a rainha, né? Ela é a esposa do rei. Vai reinar com Cristo os mortos da tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Que serão os convidados, Os convidados para o milênio. Eles vão reinar com corpos normais, portanto no milênio vai ter nascimento normal, né? E a nação de Israel, o remanescente de Israel, que vai ser salvo no final da grande tribulação. Esses sim vão povoar o milênio. Essas 3 classes de pessoas: a igreja que foi arrebatada com o corpo glorificado, os crentes que morreram na tribulação, né? Apocalipse 20, versículo 4, Jesus volta no final da grande tribulação, ressuscita esses crentes, eles são convidados para participar do milênio, e o remanescente de Israel. Aí passa-se 1000 anos na terra, ainda não é o fim.
Aí termina o milênio, o que acontece? O Apocalipse diz que Satanás ele é solto por um pouco de tempo. Ele convoca uma nova rebelião contra Deus. Aí a Bíblia diz que desce fogo do céu e destrói Satanás e os demônios. Aí as nações ímpias, as pessoas que morreram sem Jesus, todos ímpios desde Adão. Todos os ímpios que morreram sem Jesus Cristo, desde Adão até o último dia, né? Até o último dia ali, quando for convocado para o juízo final, ali então vai todos para o juízo final, não a igreja não é julgada no juízo final. Tem muita gente que faz confusão, dizendo assim que todos vamos comparecer perante o trono branco. A igreja ela não é julgada no trono branco. A igreja ela é julgada no julgamento do galardão. Quando acontece o arrebatamento, que a igreja vai para o céu, aí ela passa pelo tribunal do galardão. Lá ela é julgada, lá ela é galardoada, né? Depois tem as bodas do cordeiro, um pouco antes de Jesus descer em Jerusalém, tem as bodas do cordeiro. Então as pessoas fazem confusão de julgamento do trono branco com o julgamento do galardão e o julgamento das nações. Tem 3 julgamentos. O julgamento do galardão acontece no céu, quando a igreja é arrebatada. O julgamento das nações acontece no final da tribulação, quando Jesus desce em Jerusalém. E ele julga as nações pelo bem e o mal que fizeram a Israel. Aí o juízo do trono branco é no final do milênio. Aí todos serão julgados. Todos os seres humanos que morreram desde Adão serão julgados. Aí serão lançados no lago de fogo. Aí agora que vai ter uma transição para a eternidade, um novo céus e a nova terra. É aí que vai então cumprir-se o fim do mundo. Porque aí a terra, a Bíblia diz que esse céu e essa terra que agora existe estão reservados para o fogo do dia do juízo. Então agora que Deus ele vai purificar essa terra. Aí é a transição do Apocalipse 21 para o 22, onde a Bíblia fala que haverá novo céu e nova terra. Então as pessoas fazem essa confusão. O fim do mundo, ele é depois do milênio, depois do juízo final, depois que a terra for purificada, aí que vai vir o fim do mundo. Aí entra Malaquias, né, 4, que lá fala que não vai ficar nem raiz nem ramo. Por quê? Porque essa terra ela vai ser queimada. Vai ser purificada. Purificada, segundo os teólogos eruditos, essa terra ela vai ser queimada mais ou menos 7 metros abaixo da superfície. Abaixo da superfície da terra será queimado 7 metros, porque Deus ele precisa de purificar essa terra. Por quê? Porque o pecado ele contaminou a terra, o pecado contaminou os seres humanos, o pecado contaminou o mundo animal, o pecado adoeceu a vegetação, né? A Bíblia diz que a natureza ela geme aguardando a redenção, né? Então é preciso essa purificação, aí sim haverá o fim do mundo, aí haverá sim uma transição para a eternidade, que é o capítulo 21 para o 22 do Apocalipse. Então as pessoas não podem confundir fim do mundo com arrebatamento. O arrebatamento não é o fim do mundo. O arrebatamento ele é o fim da igreja na terra. É o fim da igreja. É totalmente diferente. Por isso que Ezequiel fala, né? O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Exato. Quando Ezequiel está falando isso aí, ele está falando da purificação do planeta lá depois do milênio, como nós já explicamos, né? Depois do juízo do trono branco. Então tem muita coisa para acontecer ainda, para chegar ao fim do mundo. O fim do mundo ainda está muito longe ainda. Para começar o fim do mundo é depois de 1000 anos ainda, do milênio. 1000 anos literais. Mas a pessoa não pode esperar o fim do mundo, você tem que aguardar o arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento ele vai livrar a igreja dos 7 anos terríveis da história da humanidade. Os piores 7 anos de história da raça humana será a grande tribulação. 7 anos terríveis, onde Satanás e os seus demônios vão estar reinando na terra. Temos que estar prontos, irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos. Então ficou aí uma visão panorâmica dos eventos finais do Apocalipse. Porque o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento pré-tribulacionista. Que está por um fio acontecer.
Aí depois do arrebatamento, que aí virá o anticristo, a grande tribulação, depois a segunda vinda, depois da segunda vinda de Jerusalém, um milênio, depois do milênio o juízo do trono branco, depois do juízo do trono branco, a purificação da terra, aí depois da purificação da terra é que virá o juízo do trono branco, que virá, aliás, o fim do mundo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.